Agora você, espectador das mídias sociais, vai acompanhar o quadro O Seu Direito. Conosco nesta quinta-feira, como toda quinta-feira, o doutor Manuel Seixas, advogado, vai falar um pouco sobre a reforma trabalhista, onde o trabalhador não vai homologar o acordo diretamente com o sindicato. Doutor Manuel Seixas, boa tarde, mais uma vez. E explica para a gente, para os nossos espectadores das mídias sociais, como isso será atribuído. Muito bem, boa tarde a todos. A reforma trabalhista, ela veio a trazer algumas modificações no trabalho do sindicato. Até então, os sindicatos eram um instrumento que o trabalhador possuía para que, na sua rescisão de contrato, ele tivesse a análise por parte do sindicato, se todos os direitos dele estavam contemplados ali naquele documento chamado termo de rescisão de contrato. Então, o trabalhador que estava há um ano ou mais na empresa, a rescisão de contrato dele era obrigado a passar pelo sindicato. Hoje isso não acontece mais. E por isso que nós reafirmamos aquela posição que já havíamos colocado aqui antes. A reforma trabalhista, ela foi feita pensando exclusivamente do ponto de vista do empregador. Por quê? Porque o direito do trabalhador está sendo colocado em segundo plano. Hoje, o empregador, ele faz a rescisão, ele faz os acertos todos diretamente com o trabalhador. O trabalhador até pode levar um advogado para prestar também assistência a ele quando dessa rescisão de contrato. Mas convenhamos, será que todos os trabalhadores, na simplicidade deles, vão ter condições de ter um advogado para estar lá na empresa, para ver se todos os seus direitos estão contemplados ali? Então, na verdade, isso aí é uma utopia. Foi feito mesmo para que o trabalhador estivesse totalmente refém do empregador, né? Então, por conta disso, hoje, o sindicato se vê numa posição bastante limitada. Vamos a um caso, por exemplo, da questão das convenções coletivas de trabalho, né? Hoje, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, aqui da região, passados mais de 4 meses, desde 1º de maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses já, e não conseguiram fechar a convenção coletiva. E não conseguiram fechar por quê? Porque o empregador, o sindicato patronal, sabe que ele não é obrigado a reconhecer diversos direitos que o sindicato está pedindo que seja colocado lá na convenção coletiva. Então, para o empregador é mais fácil, é mais cômodo para ele simplesmente dizer, não, nós não aceitamos, não vamos colocar e não vai ter convenção coletiva. Essa, inclusive, é a razão porque a Justiça do Trabalho já foi chamada a prestar a jurisdição dela. A Justiça do Trabalho já marcou para o próximo mês agora, já marcou uma audiência de conciliação entre os sindicatos envolvidos, né, tentando fechar uma convenção coletiva. Ora, veja a que ponto nós chegamos. Para você fechar uma convenção coletiva de trabalho, onde o sindicato está colocando o que ele quer, quais são os direitos do trabalhador que ele quer ver implementado ali,
agora é necessário a Justiça do Trabalho fazer uma audiência de conciliação, tentando chegar num acordo ali entre as partes. Ora, se já era difícil quando a lei impunha aos empregadores que fizessem a convenção coletiva com sindicatos, agora que não é obrigado, agora que eles estão totalmente longe de querer reconhecer qualquer direito do trabalhador. Então, essa reforma trabalhista, ela veio, com certeza, para arrebentar com o trabalhador, podemos assim dizer. Doutor, o que é convenção coletiva de trabalho? Convenção coletiva de trabalho significa que os sindicatos patronal, representando os patrões de uma categoria, e os sindicatos dos trabalhadores, representando categorias, quando eles querem fechar na database do trabalhador, quando o trabalhador, por exemplo, no nosso caso aqui, a construção civil, 1º de maio é a database do trabalhador, é a data em que todo mundo espera que haja a reposição salarial, as percas inflacionárias, que haja o aumento salarial, né? Então, a convenção coletiva significa um instrumento, então, em que todos os sindicatos, tanto trabalhador quanto patronal, eles chegam num acordo para toda uma categoria, né? E aí esse acordo, uma vez homologado, ele vai para o Ministério do Trabalho, e lá no Ministério do Trabalho ele é colocado, então, no sistema lá do Ministério do Trabalho, e aquilo ali é lei. Por quê? Porque foi feito um acordo entre todos. Quando esse acordo ele é restrito a uma empresa, aí nós temos não a convenção coletiva, mas nós temos o acordo coletivo de trabalho. Nós temos uma grande empresa que ela tem lá 100, 200, 300 trabalhadores e ela quer fechar um acordo com os seus próprios trabalhadores. Então, você está falando de um acordo coletivo. Quando você fala em convenção coletiva, você está falando em toda uma categoria, não só de uma empresa, mas de várias empresas. Correto, doutor. O que fazer se o empregado demitido comparecendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para a homologação da rescisão trabalhista? Se ele negar a receber as verbas devidas, o que acontece? O empregador, ele tem a faculdade de depositar em juízo o valor que ele entende que é o que ele tem que pagar ao trabalhador, né? E ele vai fazer lá, abrir uma ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, vai depositar lá e vai falar, bom, agora você vai na Justiça que o teu dinheiro está lá, né? Então essa é uma situação, a Justiça vai intimar o trabalhador para ir lá numa audiência, juntamente com o patrão, para resolverem acerca disso. Na rescisão por justa causa, é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? Por justa causa? Sim, com certeza. Normalmente, a justa causa, que já é uma questão extrema, quando, no caso do trabalhador, ele deu razão àquela rescisão, né, ele fez algum ato grave que a lei estabelece que o empregador pode rescindir o contrato e dar essa justa causa a ele, isso pode sim ser feito tanto no sindicato quanto lá no Ministério do Trabalho, com certeza. Correto. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja removido, transferido para o horário diurno, durante o dia, perde o direito do adicional noturno? Com certeza. Por quê? O adicional noturno é um adicional, como o próprio nome diz, para quem vai trabalhar naquele horário noturno, né? A partir do momento em que ele é transferido, certo? E
muda o horário dele, não há por que aquele adicional acompanhá-lo. Tá? Correto. O empregado que se afastar por motivo de doença tem o direito de correção salarial igual ou obtida por outros funcionários após o seu retorno ao trabalho? Sim. A partir do momento em que o trabalhador ele está afastado por doença, né? Ele ficou um período lá afastado por doença. Quando ele retorna ao trabalho, o salário dele vai ser o salário da categoria lá, como todos estão recebendo, não tenha dúvida disso. Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Entre uma jornada de trabalho e outra, nós estamos falando, você está falando de um trabalhador que trabalha 8 horas. Correto. Né? Ele trabalha 8 horas no dia, ele tem que voltar à próxima jornada dele, pelo menos até 12 horas, de 8 a 12 horas, né? Porque ele não pode trabalhar até às 10 da noite e no outro dia, às 5 da manhã, ele está de volta ao trabalho, né? A lei estabelece, né, para cada categoria, inclusive a questão daqueles que têm trabalhos especiais e tal, né? Nós temos o pessoal que trabalha nas portarias, chamada jornada 2x1, o pessoal trabalha 12 horas, né? E aí ele vai só no dia seguinte, né? Depois de 24 horas, que ele vai poder retornar ao trabalho, né? Essa é a situação. Correto, doutor. O trabalho realizado em dia de feriado não compensado é pago de que forma? O trabalho realizado em dia de feriado não compensado é pago de que forma? Se ele trabalhou num dia de feriado, aquilo ali se transforma em hora extra. Hora extra com 100%, que vai ter consequências, tanto na hora extra normal dele, quanto vai ter consequência no período dos finais de semana que ele tem liberado, né? Então, isso tudo vai gerar um pagamento a mais para ele, tanto na questão da hora extra, quanto no período do chamado descanso semanal remunerado. Correto. Qual o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º por ocasião de férias? O prazo para 13º... Em caso de férias. Em caso de férias. Veja, o trabalhador que está saindo de férias, o empregador, ele é obrigado a pagar o 13º, que é isso que você está perguntando, isso. 13º, ele tem até a data do dia 20 de dezembro do ano para ele pagar. Eu não estou vendo essa influência do 13º aí com as férias. A lei diz que até o dia 20 de dezembro, essas férias têm que estar na conta do trabalhador. Esse 13º tem que estar na conta do trabalhador. Correto, doutor Manuel. E aproveitando para deixar uma pauta aí para a próxima semana, discutirmos e falarmos sobre as questões relacionadas a servidores públicos. Opa. De uma forma geral. Existe diferença entre o público e o privado? Claro. O servidor público, ele está regido pelo seu estatuto, né? Então, o Estatuto do Servidor Público de Cuiabá, do pessoal do servidor público do município de Cuiabá. Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, então, os empregados estaduais, os funcionários estaduais. E os demais que não são servidores públicos, eles estão regidos pela CLT, né? Então, são as duas situações que nós temos hoje no Brasil. Correto. Então, vamos falar sobre esse assunto na próxima quinta-feira, sobre a questão do funcionário público, né? Do funcionário público
tanto municipal como estadual e federal. Ok. Obrigado, doutor Manuel Seixas, por essa aula de direito trabalhista aqui que o senhor nos esclareceu também aos nossos internautas. Obrigado, estamos aqui à disposição de vocês até a próxima quinta-feira. Correto. Por aqui termina o quadro É Seu Direito e o programa Trabalhador em Ação. Prometendo voltar amanhã com mais uma bateria de entrevistas e na quinta-feira, de novo, com o doutor Manuel Seixas, que vai falar sobre os direitos trabalhistas. Uma boa tarde.